a chegada de um complexo eólico aqui na nossa região. Os impactos que esses empreendimentos têm causado nas comunidades. E que não houve o respeito ao direito tradicional. É a área de circulação das araras. Nós sofremos muito como retomar. Que energia renovável é essa? A gente está na comunidade tradicional de Fundo de Pasto do Bom Jardim, do município de Canudos, estado da Bahia. Começou a aparecer, né, algumas empresas, né, com interesse de instalar um parque eólico aqui nessa região. E é justamente esse, que não é um parque, é um complexo, com uma estimativa de 81 aerogeradores, sendo instalado nessas áreas, neste território que há muito tempo as famílias fazem uso para a criação de animais. A comunidade de Fundo de Pasto é um agrupamento de famílias que tem suas características, né? O grau de parentesco, compadrio, tem uma relação de solidariedade, o trabalho de mutirão, faz um uso coletivo de uma área, que nesta área é uma área de caatinga em pé, que serve para desenvolver as atividades agrícolas, pecuária, para a criação de animais, fazer o extrativismo de baixo impacto, coleta de frutos, de ervas medicinais para tratar doenças, né? Então tem toda essa relação com a caatinga. Fundo de pasto é um costume centenário. Foi dos meus avós essa área aqui. Foi passando de pai para filho e hoje eu continuo. É uma área destinada aos animais. Porque cada vez que aparece humano nas áreas de fundo de pasto, eles não reconhecem, ficam estressados, desalojam do lugar e ficam sem comer, ficam amedrontados. Então daí a importância dos fundos de pasto. Nós consideramos que a caatinga, né, é uma parte inseparável das comunidades tradicionais de fundo de pasto. Né, a base de sustentação das famílias, onde criam, tem essa relação cultural também com o ambiente de caatinga, realiza o extrativismo sustentável. E o que nos preocupa é que com essas ameaças, os grandes empreendimentos que estão chegando e privatizando, né, essas grandes áreas nos territórios, ameaça esse modo de vida nas comunidades tradicionais e ameaça a manutenção das famílias nesse território sagrado. Já existe há mais de 100 anos, né? Tem comunidades que têm 300 anos de existência. O movimento, a articulação regional das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, a gente que acompanha aqui na região 240 comunidades de fundo de pasto nessa região, comunidades reconhecidas pelo Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que reconhece e já certificou essas comunidades, nos deparamos com esses empreendimentos, principalmente os parques de energia eólica. E aí passou a abrir novas estradas, né, compactação do solo, presença de veículos na região, desmatamento, né, então nós defendemos a caatinga em pé para a criação dos animais. Então a partir disso começou a ter essa outra visão, esse outro cenário nesse território. E aí a preocupação também que pessoas começaram a se aparecer, se dizendo donos dessas áreas, se apropriando. Os impactos que esses empreendimentos têm causado nas comunidades, quando chega, não considera a existência, né, das comunidades tradicionais, não dá importância para a biodiversidade. Quando se tira a vegetação nativa, então se gera um desequilíbrio ali entre as espécies, né? E a nossa região é bastante rica na biodiversidade, então nós temos até a presença da onça, né? Além da onça, né, de caititus, né, veados, né, répteis como cascavel, jibóis, né, todos esses animais que habitam esse território, né, compartilham esse território juntamente com a gente, né, com as comunidades. Nós temos também a questão da presença da arara azul-leá, uma ave endêmica da região, do semiárido da Bahia, e que a nossa comunidade, em especial, é uma comunidade de rota de alimentação.
A chegada de um complexo eólico aqui na nossa região, que o projeto inicial prevê aí uma instalação de cerca de mais de 80, né, turbinas eólicas, a gente acha que não é o melhor lugar, porque é a área de circulação das araras, onde elas transitam entre um dormitório e outro, onde elas buscam alimentação. Então a gente acha muito arriscado a instalação desse complexo nessa localidade, que é entre os municípios de Euclides da Cunha, Canudos e um pedacinho de Jeremoabo. Você tem a 6 quilômetros de onde vai ter o parque, nós temos um dormitório na localidade de Barreiras e as araras circulam em busca de alimento. Você tem o dormitório de Jeremoabo, que é onde tem um grande número de araras e elas circulam do dormitório de Jeremoabo, ela circula para as Barreiras. Então, existe já um risco delas passarem na área do parque. Você tem outro dormitório com um grande número de araras e elas também circulam de Canudos para Jeremoabo, de Canudos da Toca Velha para as Barreiras, de Canudos da Toca Velha elas circulam também para Euclides da Cunha, que é a área de alimentação. Elas circulam, né? Mas elas nidificam ainda nos paredões de arenitos que tem em Jeremoabo, Canudos na Toca Velha e Canudos nas Barreiras. Então, assim, o parque está nesse centro. Então, os impactos que são vistos, né, que a gente, enquanto morador, a gente observa, em primeiro lugar, um conflito interno entre nós moradores. Então, quando se pensou de dizer assim, há um grupo que defende o empreendimento e outro grupo que questiona. Ou seja, é que aí muitas das vezes fomos chamados de grupo do contra o desenvolvimento, né, enfim. Então, porque toda aquela propaganda da empresa de geração de emprego, quando na verdade a gente observa que do tamanho da comunidade que da comunidade de pessoas, o quanto hoje estão prestando serviço para o empreendimento não é uma coisa grandiosa. A gente tem algumas pessoas, de fato, da comunidade que estão trabalhando, mas não é como a gente... Assim, a comunidade, se é para gerar posto de emprego para a comunidade, não foi isso, não foi dialogado. Então, houve esse processo da divisão, o esvaziamento da própria desmobilização da nossa organização, da associação. Então, as pessoas deixaram de participar das nossas atividades. Nós sofremos muito com essa coisa da desarticulação dos movimentos. Isso foi marcante. As associações estão se prescrevendo, jogou família contra família, descaracterizou a associação com a promessa de emprego. Se fizer um levantamento hoje, não tem mais 2 pessoas com subemprego, não é isso? E eles têm estrutura pensante para desarticular, inventar palavras-chave para que a gente fique na vulnerabilidade total. E estamos a prestes disso. São pouquíssimos hoje que ainda reagem a essas situações. Como retomar? Só Deus. Nossa comunidade, então, é uma comunidade impactada e que não houve o respeito ao direito tradicional da comunidade. Não houve uma consulta prévia, livre informada por parte do INEMA, quando proferiu o próprio licenciamento ambiental, foi de respeito, não foi desconsiderando que existe esse contexto de comunidade tradicional. Então a gente tem cobrado muito do Estado uma resposta, né, para que, no mínimo, o direito das comunidades tradicionais sejam respeitados. A exemplo da consulta prévia livre e informada, previsto na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, não é considerado pelos empreendimentos, nem tampouco pelo Estado, né, pelo órgão de licenciamento ambiental do Estado. Primeira coisa que eles já ganha do Estado é uma licença para se instalar. E essa licença não leva em consideração esses aspectos da comunidade, os aspectos ambientais, sabe? Os estudos são precários. A gente não é contra a tecnologia de energia eólica, né? A gente é contra a metodologia, né, que essas grandes empresas, esses grandes parques
né, se debruça sobre os diversos territórios do Brasil, especialmente aqui na região semiárida, que não são adaptados, não se adequam ao modo de vida, ou seja, eles chegam, ele acaba destruindo, assim, descaracterizando aquilo que já existe de bom, de potencial, né, nessas comunidades. Então, por essas questões, a gente questiona, a gente se pergunta os vários porquês que o empreendimento pode chegar dessa maneira. Que energia renovável é essa que tanto a empresa divulga, né, tanto aqui como na França, que o grupo é francês, se privatiza os bens naturais das comunidades, né, se ameaça e desarticula as associações comunitárias, liderança. Enfim, é uma preocupação muito grande para o movimento, para nós que militamos no movimento das comunidades tradicionais de fundo de pasto aqui. A arara precisa de ambiente livre para voar. Circular, dormir onde ela quiser hoje, amanhã ela muda, vai para o dormitório que ela queira, se alimenta onde ela quiser. Enfim, é uma situação altamente lamentável.